Olá, turma do sexto ano, vamos à nossa aula de OPE dessa semana. Vamos começar com a correção das páginas 36 e 37 que foram passadas para casa. Relacione as profissões representadas nas imagens a seguir com a sua respectiva descrição função, depois converse com os colegas sobre o nome delas. Vamos lá. Aqui, ó. Eu cuido de lesões de pessoas acidentadas ou com algum tipo de necessidade especial, por meio de massagens, aparelhos, movimentos e exercícios. É a 5 e é a fisioterapeuta. Eu cuido de todos os tipos de programas para diversos públicos e finalidades. Encarrego-me da montagem da grade de programação e da edição de imagens. É a 10, que é rádio e TV. Eu cuido da saúde das pessoas por meio da alimentação. Também crio cardápios saudáveis e acompanho a preparação da comida. nutricionista. Eu planejo e crio websites e jogos de estratégia, ação, aventura, esporte e RPG para computador. É o 6, que é o web designer e programador de games ou programador de jogos. Eu crio logotipos, emblemas, embalagens, capas de livros. Também desenho eletrodomésticos e outros projetos. É o 4, desenhista industrial. Eu desenho a planta de uma casa, crio as formas, cores e ideias de um ambiente. Faço os projetos de decoração para o interior de casas, prédios e escritórios e trabalho com engenheiros. É o 2, arquiteto. Eu projeto e supervisiono a industrialização de carros, motos, aeronaves, sistemas de ar-condicionado e outros. Eu trabalho com outros engenheiros. É o 7, engenheiro mecânico. Eu cuido das estruturas corporais, principalmente da coluna vertebral, através de massagens, exercícios físicos, alongamentos e reeducação postural. É o 9, que é o quiroprático. Eu planejo estratégias para divulgar e vender diversos produtos e serviços no mercado. É o 3, profissional de marketing. Eu busco soluções para a empresa ou uma sociedade possa crescer sem agredir o meio ambiente. É o 8, engenheiro ambiental. Eu cuido da saúde das pessoas por meio de indicação de medicamentos e outros procedimentos. Também tento prevenir as doenças. É a 11, médica. Agora responda, quais profissões você acertou? Respondam aí. Você sabia exatamente o que faz cada um dos profissionais apresentados? Provavelmente vocês não conheciam o quiroprático, o engenheiro ambiental e o cara do marketing. Das profissões citadas, há alguma da qual você nunca tinha ouvido falar? Qual ou quais? Pesquise sobre ela ou elas em livros, jornais, guias ou na internet. Bem, é uma questão pessoal, mas eu creio que o quiroprático e o engenheiro ambiental foram os principais que vocês não conheciam. Você conhece algum profissional das áreas representadas? Qual ou quais? Aí é totalmente pessoal, depende de quem vocês conhecem nessas áreas. Continuando, vamos pular o jogo da adivinha, né? Vamos ver sobre o mundo das parcerias. Você faz trabalhos escolares em grupo ou individualmente? Por quê? Ultimamente tem mais feito individualmente, mas trabalhos em grupo são muito bons. Qual a vantagem de se trabalhar em parceria e as desvantagens? Muito bem, vamos lá. Praticamente todas as profissões permitem parcerias produtivas. Um jogador de futebol profissional, por exemplo, pode contar com a orientação de um nutricionista, um fisioterapeuta e um assessor de imprensa.
Para um bom desempenho no mercado de trabalho, é preciso saber quem são nossos parceiros e cultivar um bom relacionamento com eles. Dificilmente um profissional atua sozinho. O mundo do trabalho é povoado de parcerias, algumas antigas, como médicos e enfermeiros ou dentistas e protéticos. Outras mais recentes, como designers e programadores, e ainda muitas a serem criadas. Observe a seguir novas possíveis parcerias. Lembrando que protético é o profissional que faz próteses dentárias. Por isso ele trabalha junto com o dentista. E os enfermeiros e os médicos, que estão trabalhando muito nesse período, também é uma parceria extremamente antiga. Vamos ver aqui algumas. Fisioterapeuta e dentista. Como assim? Vamos lá. O fisioterapeuta pode fazer exercícios de relaxamento antes da consulta para acalmar o paciente, ou após uma cirurgia para facilitar a recuperação. Pode também fazer trabalhos preventivos por meio de exercícios corporais e posturais. Ou seja, tanto pode ajudar o paciente a ficar mais calmo, como facilitar a recuperação, como ajudar o próprio dentista a prevenir problemas, já que ele fica meio que curvado para poder olhar na boca do paciente. Economista mais engenheiro civil. O economista está envolvido no planejamento das contas de uma obra e o engenheiro precisa entender como economizar naquilo que faz para ser mais eficiente. Ou seja, o economista pode ajudar o engenheiro a economizar na hora de comprar os produtos, escolher o que tenha melhor custo-benefício, entre outras coisas. Encanador, eletricista e arquiteto. Esses profissionais trabalham em conjunto ao fazer uma obra ou reforma em casas, apartamentos, escritórios e outros lugares. Afinal, o arquiteto projeta, mas quem vai fazer toda a parte de hidráulica será o encanador e toda a parte elétrica será o eletricista. Porque com profissionais na área a ser usada, eles vão saber quais materiais usar, como colocar da melhor forma e até como economizar. Professor de artes mais profissional de audiovisual. O professor de artes pode utilizar recursos audiovisuais para dar uma aula e o profissional de audiovisual poderia usar os conhecimentos do profissional de artes para desenvolver um site, um blog ou produzir um filme. Lembrando, o educador físico é o profissional que cuida da saúde e qualidade de vida. Vamos lá. O psicólogo, mente, educador físico, corpo. Vamos lá. Os psicólogos podem ajudar atletas a obterem bons resultados com uma boa preparação mental. E os educadores físicos podem participar de ações preventivas e tratamento de depressão e ansiedade, indicando relaxamentos apropriados a pacientes do psicólogo. Ou seja, a parceria está aí entre mente sã e corpo são. Tanto o psicólogo pode ajudar na preparação mental dos atletas, como o educador físico pode indicar determinados exercícios que ajude a pessoa a superar um estado de ansiedade ou depressão. Ou seja, eles podem trabalhar junto. O educador físico ajuda o psicólogo e o psicólogo ajuda o educador físico. Pense um pouco mais sobre as profissões que vimos até agora e sobre outras que você conhece. Olhe com um pouco mais de cuidado para a prática dos profissionais com quem você tem contato no seu dia a dia. Considere também as profissões pelas quais você se interessa. Como seria se houvesse maior interação entre o trabalho das pessoas das áreas consideradas? No caso aqui, vamos fazer uma conexão com ciências. Na natureza, também é possível perceber algumas parcerias que garantem sustentabilidade e sobrevivência de algumas espécies. A protocooperação. Por exemplo,
é a relação entre duas espécies em que ambas se beneficiam. O exemplo que deram aqui foi o peixe-palhaço e a anêmona do mar. Essa protocooperação, no caso do peixe-palhaço e da anêmona do mar, é da seguinte forma. O peixe-palhaço ele é imune às picadas da anêmona do mar, porque ele produz um muco, ou seja, ele pode viver no meio da anêmona do mar sem problema. Resultado, ele ganha um refúgio seguro. E ele ainda pode comer os restos das presas que a anêmona do mar pega. A anêmona do mar é um animal, mas ele é meio que fixo. Sua mobilidade é quase zero. Ou seja, como ele faz para pegar as presas? O peixe-palhaço atrai outros peixes que tentam devorá-lo e ele se esconde na anêmona. Quando ele se esconde na anêmona e o peixe tenta pegar o peixe-palhaço, ele encosta na anêmona, a anêmona acaba liberando o veneno dela, paralisando esse peixe e devorando ele. Em troca, os restos dessa comida servem de comida para o peixe-palhaço, que, consequentemente, vai limpar os tentáculos da anêmona. Ou seja, os dois se beneficiam dessa parceria entre eles. Um ganha abrigo, proteção e comida barata, e o outro ganha uma isca e um limpador particular. Continuando, temos aqui a nossa primeira atividade. Aí vocês vão criar novas parcerias e responder essas questõezinhas. Agora vamos à nossa segunda parte. Novas profissões. No século XIX, como eram feitos os tecidos das roupas? Quem fazia esse trabalho? Como era a iluminação da rua antes da luz elétrica? Antes da luz elétrica, as ruas ou eram iluminadas por lamparinas a gás, lampiões a gás ou a óleo, ou tochas bem antigas, ou não tinha nenhum tipo de iluminação. E tinha um trabalhador responsável por acender e apagar essas luzes. Hoje em dia, com a luz elétrica, é um sensor de luminosidade que detecta a luz e liga ou desliga os postes. Vamos lá. Vamos voltar no tempo e imaginar como algumas coisas do dia a dia eram feitas quando não existiam máquinas, luz elétrica ou água encanada. Observe as imagens. Opa! O mercado de trabalho é muito dinâmico. Estão sempre surgindo novas profissões e outras com o tempo deixam de existir. Antigamente, por exemplo, havia o acendedor de lampiões, que era quem percorria a rua acendendo a iluminação antes de existir luz elétrica. Naquela época, naturalmente, não havia a profissão de eletricista nem a de programador de computadores. Há muitas profissões no mercado de trabalho e conforme o conhecimento humano evolui e a maneira de viver das pessoas vai mudando, as sociedades passam a se organizar de maneira diferente. Novas formas de trabalho e novas carreiras vão sendo criadas. O surgimento dos computadores pessoais e da internet, por exemplo, deu origem a muitas outras profissões. O mesmo aconteceu na área médica com a descoberta de novos tratamentos. Por exemplo, antes das máquinas fazerem, quem fazia o tecido eram as fiandeiras, que elas pegavam o algodão, fiavam em tecidos, iam passando até criar a linhazinha do tecido e esse tecido ia para um tear e no tear era feito o tecido em si, ou seja, fio por fio trançado e depois ia para o costureiro que fazia as roupas. Ou seja, tinha a colheita do algodão ou de outro tecido, lã, por exemplo.
Aí vinha para a fiandeira para fazer esses fios. Depois ia para um tecelão para tecer o tecido. E depois de tecido, feita a roupa. Então, hoje em dia uma máquina faz quase tudo isso. Ou seja, há fiandeiras ainda? Há. O trabalho artesanal. Mas quase todas as roupas que vocês usam provavelmente foram feitas com tecido produzido em máquinas. E essas máquinas, pessoal, são imensas. Chegou a ser do tamanho da sala de aula de vocês, cheia de linhas passando para um lado e para o outro, com uma máquina trançando, com lasers observando cada área para ver se não tem nenhum ponto solto e muitas outras coisas. Acredite, eu já visitei uma fábrica de tecer, de fazer tecido. É enorme. Agora vamos ver algumas profissões comuns hoje em dia. CEO, sigla em inglês de Chief Executive Officer, significa diretor executivo. É a função de maior autoridade na hierarquia de uma empresa. Para desempenhar essa função, é necessário ter formação em economia, administração ou finanças, para ser o CEO de uma empresa. Tem algumas empresas cujo o dono da empresa, o criador da empresa, não é o cara que manda. Ele pode ser o dono da empresa, mas quem manda, faz as coisas é o CEO. Ou seja, é o cargo de maior autoridade. Ele pode ter mais autoridade que o próprio dono da empresa. Às vezes o dono da empresa é o CEO, mas se o CEO não, mas se ele não tiver essa formação aqui, economia, administração ou finanças, é muito comum que ele venha a contratar um CEO para cuidar disso. Coach, palavra em inglês que significa treinar. Seria um treinador, mas não o treinador de atividade física, mas aqueles caras que ficam inventando milhões de métodos diferentes para você ganhar dinheiro na vida. O coach tem o papel de desenvolver programas de crescimento e evolução profissional, tanto de pessoas quanto de empresas. Há cursos específicos de formação em coach. E tomem cuidado, tem até o coach quântico, que tem muita conversa e pouca utilidade. Desenvolvedor mobile. Desse aqui vocês vão gostar. Cria aplicativos para smartphones e tablets de acordo com as demandas dos desenvolvedores de software. Deve ter formação em tecnologia e experiência em desenvolvimento de linguagens de programação. Uma das linguagens de programação é o C++, se eu não me engano. É um tipo de linguagem de programação, mas eu acho que não é usada em aparelhos como o Android. Ou seja, desenvolvedores de jogos. E se vocês derem uma pesquisada na internet, caso se interessem, tem vários vídeos no YouTube de pessoas que ensinam a desenvolver programas para celular ou até mesmo joguinhos. Existem sites que ensinam programação para criança. Se ficarem interessados, vocês podem pesquisar. Profissional de mídia social. Trabalha com comunicação em redes sociais e desenvolvimento de estratégias online. Pode ter formação em marketing ou comunicação, experiência em ambiente digital. Ou seja, meio que os blogueiros. Na verdade, é a galera por trás dos blogueiros. Enquanto que eles ficam lá na frente, resolvendo, se mostrando, fazendo algumas coisas, tem um grande, às vezes eles contratam grande grupo de pessoas que cuidam de toda essa parte da rede social da pessoa. Lembram-se, teve até uma novela que mostrava uma mulher cujo trabalho dela era uma profissional de mídia social, onde ela cuidava de blogs e contas e contratos de pessoas desses, desses blogueiros, desses vlogs e tudo mais,
de famoso do Instagram e conseguir contratos para eles e cada vez mais seguidores, já que eles vivem disso, né? Quanto mais seguidores eles tiverem, maiores as chances deles ganharem dinheiro. Bem, com isso, turminha, a nossa aula vai acabando e eu quero que vocês anotem a agenda. A agenda de vocês desses 15 dias até a próxima aula de OPE vai da página 42 à página 47, viu? 42 a 47. Os exercícios estão na página 42, 43, 46 e 47. Ok? Ao todo fica da 42 a 47 a agenda. Não deixem acumular. Bons estudos. E com isso a nossa aula vai acabando por aqui. Tchau.